A gente sempre fala, pô, São Paulo tá nessa situação, Corinthians tá nessa situação, Santos, vários, Cruzeiro, que agora foi comprado, Atlético Mineiro. E a gente sempre fala, a única salvação é se tornar SAF. Mas com você no Flamengo, o Flamengo não se tornou SAF, o Flamengo tinha muita dívida e você conseguiu equilibrar o caixa do Flamengo. Qual é a receita? Tem como esses times se salvarem? E o que você fez no Flamengo? Qual foi o grande divisor de águas para você tornar o Flamengo, que era uma bagunça, um clube organizado financeiramente? Olha, o que a gente teve que fazer no Flamengo foi resgatar a credibilidade do clube. O Flamengo tinha 40 milhões de torcedores, como tem hoje mais do que isso. Boa parte desses torcedores crianças, jovens, pessoas humildes, que muitas vezes tem no futebol o seu principal ponto de contato com a realidade, e o Flamengo não dava um bom exemplo para eles. Então a gente entendeu que nós tínhamos um passivo financeiro enorme, tanto que a gente tinha que fingir que pagava, na época, mas nós tínhamos um passivo ético e moral que era maior do que o financeiro. E aí o que nós colocamos é que nós íamos ter que fazer o sacrifício que fosse necessário para resgatar esse passivo, resgatar a credibilidade, a dignidade do clube, resgatar o orgulho de ser rubro-negro, não só pelo que se faz dentro do campo, mas também pelos exemplos que você dá fora de campo. E aí você fazendo isso, e tendo 40 milhões de torcedores, que 40 milhões de torcedores são 40 milhões de consumidores de qualquer produto que se associe à marca Flamengo. Então você, com uma torcida do tamanho da do Flamengo, você consegue mais dinheiro nos contratos de transmissão de televisão, você consegue melhores patrocínios na camisa, licenciamento, bilheteria. É só questão de você trabalhar com competência, com capacidade gerencial, com transparência e com vergonha na cara. Tudo bem, mas qual foi a sua principal medida? Tipo assim, enxugar o elenco? Qual foi a sua principal atitude ali? Foi tirar os jogadores mais caros? Foi diminuir salário? Foi parar de contratar quem não podia contratar? Porque a gente fala hoje, a gente fala do Corinthians, a gente fala do São Paulo, e sempre quando a gente pergunta, dizem, não tem salvação. A única salvação é SAF. E eu sempre digo, por que Flamengo e Palmeiras então se organizaram? Sem se tornar SAF. Eu queria saber objetivamente o que você fez que a gente comenta pouco, mas que você falou, aqui a gente vai equilibrar o caixa do Flamengo. Não, tem salvação. Num primeiro momento, quando você vê aquela encrenca toda armada, você tem que tomar medidas drásticas, urgentes e muitas vezes antipáticas. Eu lembro quando eu cheguei no Flamengo, o nosso principal jogador do elenco era o Wagner Love, que está inclusive agora, já tá fazendo sucesso aí, tá já em final de carreira, mas tá fazendo gol todo jogo. E o Wagner Love era o nosso principal jogador, era o jogador que custava mais caro. Ele custava para nós já naquela época, em 2013, entre luvas, e salários, mais de R$1 milhão por mês. E nós ainda estávamos devendo 6 milhões de euros para o CSKA. O Flamengo tinha trazido ele por 10 milhões, tinha pago 4 e ainda estava devendo 6. E nós não tínhamos como sustentar aquela situação, apesar de Wagner Love era meu ídolo, o ídolo dos meus filhos, Então, com 2, 3 semanas da nossa administração, nós chegamos a um acordo lá com o Wagner Love, com o empresário dele, com os russos, Ele foi muito compreensivo e, infelizmente, nós vamos ter que abrir mão do nosso principal jogador, E assim, tivemos que abrir mão dos principais atletas do esporte olímpico do Flamengo, tivemos que interditar a piscina olímpica do Flamengo, que estava rachada e consumindo uma conta de água enorme. A gente brincava dizendo que o nosso segundo jogador mais caro era a conta de água da SEDAI. Primeiro era o Wagner Love, depois a conta da SEDAI. Nós tivemos que tomar um monte de medidas antipáticas, mas necessárias naquele momento, para poder correr atrás das certidões negativas, para poder fazer acordo com a Procuradoria da Fazenda Nacional, que as nossas receitas estavam todas penhoradas também. Então o início foi um início muito difícil, mas você tinha que cortar na carne, não tinha outro jeito.
Mas isso daí foi avisado desde o início, né? No meu discurso de posse eu falei isso que eu falei aqui, né? Nós vamos fazer o sacrifício que for necessário para resgatar esse passivo, para voltar a ser um clube cidadão, um clube que dê orgulho aos seus mais de 40 milhões de torcedores. Mas é claro que no início é muito difícil. Qual era a dívida que o Flamengo tinha? Quando você chegou? Quando eu cheguei, a gente não sabia qual era a dívida, porque a contabilidade do Flamengo era uma bagunça tão grande que ninguém sabia qual era a dívida do Flamengo. Nós tivemos que contratar uma empresa de auditoria, uma das top 4 do mundo, né, a Ernst Young, né, a EY, para fazer uma auditoria só da nossa dívida. E nós chegamos à conclusão na época que a nossa dívida era de 750 milhões de reais. Hoje a gente sabe que era mais do que isso, porque à medida que o tempo vai passando, vão surgindo aquelas surpresas indesejáveis, né, que a gente chama de esqueletos no armário. Então a gente sabe que hoje a dívida do Flamengo na época era em torno de 800 milhões de reais. E o Flamengo faturava por ano 200 e pouquinho, 220 milhões de reais. Ou seja, nós tínhamos uma dívida, né, o estoque da dívida do Flamengo era 4 vezes o nosso faturamento anual. Quando eu saí do Flamengo 6 anos depois, a dívida tinha reduzido a menos da metade e o faturamento multiplicou por 4. É milagre? Não. Né? É competência, é transparência, é vergonha na cara, é saber aproveitar o ativo que você tem, que são os 40 milhões de torcedores. E hoje, quando o senhor vê o Flamengo, né, sempre fechando o balanço, né? A última temporada foi 1,5 bilhão, né? 1,5 bilhão o faturamento. O faturamento do Flamengo. Te dá um orgulho, não, presidente? A tendência é aumentar. Não só isso, só 1,5 bilhão, mas os títulos vindo, porque quando o senhor multiplica por 3 aí o faturamento... Ele multiplicou por 4. Por 4. Sinônimo que tem jogadores melhores para vir, vai vir títulos, tem dinheiro para contratar, que nem está contratando agora. Quando você começa a fazer o dever de casa, né, e aí vai reduzindo a despesa e cortando supérfluo e vai aproveitando as suas potencialidades, aí você começa a fazer um contrato melhor com a televisão, você se conseguir, na época nós lutamos para conseguir as certidões negativas para poder assinar aquele contrato de patrocínio com a Caixa Econômica, né, e a Caixa Econômica, como uma empresa estatal, ela só pode assinar contrato de patrocínio com quem tem certidão negativa. Então o Flamengo conseguiu a certidão negativa e aí assinamos o contrato de patrocínio com a Caixa. E aí começamos e fechamos também contrato de patrocínio com os outros espaços da camisa. Começamos a trabalhar sério a questão do licenciamento de produtos. Antigamente você via vários produtos sendo vendidos na rua, no comércio, usando a marca Flamengo, e o Flamengo não recebia nenhum tostão daquilo. Então começamos a trabalhar isso, né, com seriedade. Implantamos o programa sócio-torcedor, que não tinha no Flamengo, e quando a gente saiu já era a nossa segunda maior receita, né? Só perdia mesmo para o contrato da Globo, mas era maior do que o contrato da Caixa, né? Maior do que todos os outros contratos de patrocínio, maior do que o contrato da Adidas, né, de fornecimento de material esportivo. Então, quer dizer, levamos, né, muito tempo para fazer esse ajuste. Agora contamos muito também com a parceria da torcida do Flamengo. Eu agradeço muito a torcida do Flamengo, né? Quer dizer, eu agradeço a todo mundo que trabalhou comigo, que ninguém faz nada sozinho, né? Então, os meus vice-presidentes, os meus diretores, né, o corpo funcional do Flamengo, pessoas altamente competentes. Mas se não fosse a compreensão da torcida, a gente não tinha ido a lugar nenhum. Porque a partir daquele meu discurso de posse, a torcida comprou a nossa briga. Quando o Wagner Love foi embora, que eu achei que ia ser um Deus nos acuda, que as pessoas iam me bater na rua, ao contrário, né, eu só recebi apoio. E a torcida se dispôs a fazer sacrifício, 4, 5 anos de sacrifício, para poder, né, chegar tudo hoje, né, no outro patamar que o Bruno Henrique tanto fala. Ó, já vou pedindo para você deixar o like, hein? Todo mundo que está com a gente ao vivo, deixa o like, deixa o comentário, compartilha. Eduardo Bandeira de Mello com a gente. Agora, uma pergunta que eu quero te fazer. Você falou aí da receita da televisão. Deu muita polêmica recentemente uma declaração da Leila, questionando o Flamengo, dizendo: se o Flamengo se acha o maior, vai jogar na Europa. E ela ainda debochou. Ela falou: o Real Madrid pode estar esperando o Flamengo.
E a gente sabe que viralizou de um jeito absurdo, porque os rivais aproveitaram e botaram essa pilha. Exatamente isso, Leila. Agora, o que falar? Você que já foi dirigente do Flamengo. O Flamengo tem razão nessa situação? Ó, quero ganhar mais sim de TV, porque minha torcida é a maior do Brasil, eu tenho 45 milhões e eu tenho a maior audiência. Porque isso é uma briga que vai ter muito para essa Libra, que é essa nova liga dos clubes. Mas não foi só isso, não. O poder, o veto de decisão do Flamengo. Ela Todos têm veto de decisão. Os clubes reconhecem que o Flamengo tem que ganhar mais, Flamengo e Corinthians, mas eu tô falando assim. Mas o Flamengo qualquer não é só coisa Flamengo. para decidir é o Flamengo que. Não, qualquer teve clube isso. tem um veto de decisão. É porque o Flamengo não quer aceitar. Todos precisam concordar, não é só o Flamengo que tem o veto. Só que o Flamengo não concordou. Se o Flamengo não concorda, não pode. E eu não sei se o Corinthians também não topou, porque eu acho que também tinha uma situação. Ficou neutro nisso aí. Ficou neutro. O que você tem a dizer? Quem tem razão? A Leila tem a razão em ter ironizado? O Flamengo tem razão em estar defendendo a situação dele e pronto? Porque gerou muita polêmica. Veja bem, eu tô desde 2018 fora da administração do Flamengo, né? Hoje eu sou um torcedor de arquibancada, acompanho o noticiário de vocês e tal, e aí fiquei sabendo disso, né? E aparentemente o que houve é que tinha uma cláusula que para você fazer qualquer alteração era necessária unanimidade. É isso que eu te expliquei. Então, todos precisam concordar. A unanimidade, né? Se um não dá a unanimidade, né? Não se resolve. Mas se existia essa cláusula de unanimidade antes, é sinal que todos concordaram com a unanimidade, com a necessidade de unanimidade, né? Então eu não sei exatamente o que aconteceu, né? Sim, mas na sua época o Flamengo já ganhava mais. Mas é natural. É isso que eu tô perguntando. Quem tem a razão? Não, é natural que o Flamengo ganhe mais, né? Que o Corinthians ganhe mais. Né, são dois clubes que têm uma torcida muito grande, isso é mais público para televisão, é mais gente comprando, né, camisa já é outra coisa, né, porque aí você não precisa dividir com ninguém, né, mas é natural que o Flamengo ganhe mais. O que está sendo discutido agora, aparentemente, também só sei disso como consumidor de notícias, né, o que está sendo discutido vamos dizer, qual o tamanho dessa diferença. O Flamengo, a partir do momento que você se organiza sob a forma de liga, e a liga é a que vai fazer a negociação, seria justo que o Flamengo ganhasse 20 vezes mais do que o segundo, não, mas do que o 10º, do que o 20º na relação. Aí as pessoas acham que não, que essa diferença tem que ser menor, e é isso que está sendo discutido. Agora, quanto a coisa de ironia e tal, eu prefiro nem comentar, porque eu não estava ali na hora, né? E vamos deixar. Como rubro-negro? Não, como rubro-negro, eu acho que assim, agora que eu estou de fora é até mais fácil falar, né? Mas essa relação entre dirigentes, eu acho que tem que ser pautada assim pela harmonia, pelo respeito, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu acho que Flamengo e Palmeiras são duas grandes agremiações, né? E tem, diria que, obrigação de trabalhar em conjunto. Corinthians também, Vasco da Gama também, São Paulo, né? Acho que o ideal seria que os clubes fora de campo fossem aliados, porque eles têm muita coisa em comum mesmo. Ô, presidente, qual foi o maior absurdo? O maior absurdo que você viu quando você chegou no Flamengo? Porque a gente vê, né? Alguns clubes dizem não tem água no vestiário. Tinha rato no vestiário. Qual foi o maior absurdo? Aquele que você chegou, você falou, cara, eu não posso aceitar ver isso aqui no Flamengo. Olha, foram tantos. Então pode fazer uma lista. Eu citei um aqui que foi, por exemplo, a piscina, né? A piscina olímpica do Flamengo. Né, vazava, eu esqueci o número agora, né, a quantidade de milhares de litros de água por dia, né, e não só isso daí, isso é um gerava custo. Uma conta de água muito alta, era um perigo. Segunda maior despesa, né, presidente? Você falou aqui, vai do Era, só perdia pro Wagner Love, E como era um risco também pro sócio, né, pro atleta do Flamengo que está usando ali, aquele negócio podia rachar de uma hora para outra, né. Aí então nós tivemos que tomar uma decisão difícil e dizer, fecha a piscina olímpica. Aí não, a natação do Flamengo, tudo bem, tem outra piscina, né, que não era olímpica na época, né, mas não tem jeito, tem que fechar. Aí fechamos. Qual era o custo ali mensal por causa disso? Era 600 mil reais por aí, de água. Então nós tivemos que fechar a piscina e aí partimos para... Aí, com as certidões negativas, a gente conseguiu ter acesso à lei de incentivo
a lei de incentivo ao esporte, né? Tivemos acesso a recursos das loterias, tivemos acesso a convênios que nós fizemos com entidades internacionais, com o Comitê Olímpico Americano, por exemplo, e conseguimos colocar ali num prazo de 2, 3 anos a melhor piscina da América do Sul, das melhores do mundo. De atletas, treinadores? Rapaz, ação trabalhista, nós tínhamos mais de 600 em que o Flamengo era réu. Tá? Você lembra do ato trabalhista? Você chegou a pegar isso? Não. O ato trabalhista é um sistema de concentração de pagamentos, né? Quando o clube é condenado numa ação, você tem que pagar, e se você tivesse que pagar tudo de uma vez só, você quebra o clube, você não tem como pagar. É mais do que você arrecada. Então a Justiça do Trabalho, para ajudar os clubes, permitiu que fizesse um pacote só e partisse para todo. É isso? Pois é, que a própria Justiça do Trabalho, o Tribunal do Trabalho, ia administrar a fila de credores trabalhistas do Flamengo. Fez isso aqui, então, eu peguei isso. Então o que acontecia é que o clube descontava, ele recolhia, era obrigado a recolher por mês o 10% do seu faturamento total. Né? Então o clube via quanto é que ele faturou, 10% ele colocava lá para o Tribunal do Trabalho. Aí o tribunal administrava a fila. Né? Então, né, deve tanto ao Vampeta e tal coisa, ele está lá na fila e tal coisa, paga, leva um tempo para pagar, e aí só que essa fila só crescia. Por quê? Porque que o Flamengo fazia nessa época aí dado que você tem que pagar só 10% do faturamento, então já que é 10% do faturamento, eu pago 10% do faturamento e não estou nem aí para pagar a verba rescisória. Se eu tiver que mandar alguém embora, se eu tiver que descumprir um contrato com um atleta, isso vai gerar uma ação trabalhista, eu não quero saber, só vou pagar meus 10%. Foi empurrando para as outras gestões. Vai empurrando e a dívida crescendo. Quando a gente chegou lá, tinha mais de 600 ações trabalhistas em que o Flamengo já era réu. Né? E aí o que a gente fez? Vamos organizar isso daqui. Então a partir de agora o Flamengo, toda vez que rescindir um contrato, nós vamos pagar as verbas rescisórias direitinho. Nós vamos pegar os principais credores trabalhistas, vamos chamar para fazer acordo. Você lembra que quando a gente chegou lá, tinha a dívida do Ronaldinho, a dívida do Joel Santana, a dívida do Petkovic, a dívida do Romário. Todo mundo era credor do Flamengo, essa dívida só aumentava. Aí chamamos todo mundo para conversar e dizendo, nós vamos pagar assim, assado e tal coisa, nesse prazo tal, topo, né? E aí, para surpresa geral, a gente fez o acordo e cumpriu. Que o Flamengo normalmente fazia acordos e não cumpria. Então nós cumprimos o acordo e aí fomos diminuindo isso, pagamos a todo mundo, não tem esses credores todos famosos e tal, num prazo assim de 2, 3 anos já estava tudo quitado. Aí e a dívida dos credores trabalhistas começou a diminuir e a fila, em vez de aumentar, foi diminuindo. E a gente pagando 10% lá do faturamento. Quando chegou numa hora, a fila tinha diminuído tanto e tinha acabado, e a gente continuava pagando os 10%. Então, em vez da gente dever o ato trabalhista, nós éramos credores do ato trabalhista. Era a Justiça do Trabalho que estava devendo dinheiro para a gente. Aí o ministro Caputo Bastos, né, lá do TST de Brasília, resolveu fazer uma solenidade, né, em que até para servir de exemplo para os outros clubes, né, demonstrar que o Flamengo, através do ato trabalhista, conseguiu zerar a sua dívida trabalhista. Aí nós fomos lá, né, foi assim, um dia super emocionante para mim, inclusive, né, porque foi uma vitória de todos nós, vitória do Flamengo fora do campo. Aí eu tive que fazer um discurso, eu agradeci à Justiça do Trabalho por ter proporcionado esse mecanismo, né, que permitiu ao Flamengo sobreviver desde 2003. E aí, olha, muito obrigado, foi ótimo, mas agora eu quero meu dinheirinho de volta, porque agora vocês que devem pra gente. E aí recebemos dinheiro de volta. E a partir daí o Flamengo não tem mais dívida trabalhista, zerou a dívida trabalhista do Flamengo. Aliás, a partir de determinado momento do nosso mandato, dívida deixou de ser um problema para o Flamengo. Que com a aprovação do Profut, que me deu muito trabalho, né, ia a Brasília toda semana e tal,
com a aprovação do Profut, a nossa dívida tributária, que era parte do leão da nossa dívida, foi alongada em 20 anos. E a dívida bancária estava tendendo a zero, né? E hoje, né, para felicidade nossa, o Flamengo já não tem mais dívida com o banco, a dívida trabalhista tinha acabado. Fato é que aquela dívida do Flamengo, que ninguém sabia quanto era, que era enorme, que era motivo de Piada. e de discussão. Toda vez que tinha uma eleição no Flamengo, os candidatos ficavam discutindo como é que eu vou pagar a dívida. Jogador não queria mais jogar no Flamengo. Não porque achava que queria. não ia receber. Então, a partir de determinado momento, você nunca mais ouviu falar, né, na dívida do Flamengo. Né? Você já teve eleição no Flamengo em 2015, 2018, 2021. Você ouviu falar de dívida do Flamengo na eleição, no debate e tal? Não, porque deixou de ser um problema. E no Outra futebol, coisa qual a era- maior vergonha que você viu ali? Então, no dia que poucos dias depois de eu assumir, eu fui lá no CT pela primeira vez, né, que ainda era, né, um barracão cercado de lama por todos os lados. E aí eu fui encontrar os atletas do Flamengo, que vocês sabem, eu saí da arquibancada e fui direto para a presidência. Eu nunca fui diretor, nunca fui vice-presidente. Então eu, de torcedor, virei presidente de uma hora para outra. Então aqueles jogadores que estavam lá, né, eram os meus ídolos, né? Eu ia para o Maracanã gritar o nome deles, né? Felipe, Léo Moura. Tava lá, Ibson, Wagner Love, aquela turma toda que eu não conhecia pessoalmente. Aí eu fui lá me apresentar a eles. Só que aqueles meus ídolos que estavam lá, a gente estava devendo 3, 4 meses de salário para eles. Aí eu falei para eles, gente, eu estou aqui morrendo de vergonha, né? Porque eu estou assumindo a presidência do Flamengo, estou vindo aqui falar com vocês e nós estamos devendo 4 meses de salário para vocês. Isso é uma vergonha. Ainda falei assim, eu estou saindo de uma empresa, tinha me aposentado, né, no BNDES, eu trabalhei mais de 30 anos lá. E o BNDES nunca atrasou meu salário nem 10 minutos, quanto mais 4 meses. Né? Então eu falei, isso daí não vai acontecer mais, nós vamos fazer o sacrifício, a gente vai se virar aqui, mas vocês podem ter certeza que isso não vai mais acontecer. Né? O Flamengo, quando pagava, na época do Vampeta, por exemplo, né, nós estamos, né, no mês de maio, e então dava manchete nos jornais esportivos. Flamengo paga fevereiro ou janeiro. Só que nós estamos em maio, né? O Flamengo pagou, isso era notícia. Toda vez que o Flamengo pagava uma folha de pagamento, era notícia. Isso não pode ser notícia, gente. O Flamengo, um clube pagar, uma empresa pagar a sua folha de pagamento, isso é obrigação, tem que ter uma vez por mês e tal. E eu falei para eles, isso vai deixar de ser notícia. Né? O Flamengo vai pagar e ninguém vai saber, porque ele vai pagar no dia certinho, no 5º dia útil do mês seguinte. E assim aconteceu. Né? No primeiro ano do nosso mandato, a gente já estava em dia com o pagamento dos salários. Você tirou os atrasos também, você pagou tudo. Tudo, pagamos tudo. Então, agora, foi um sufoco, então, porque a gente passou o diabo para fazer isso. Essas duas perguntas, eu vou fazer a primeira e depois eu vou fazer a outra. O senhor fala, a gente vê muitas diretorias. Hoje, no Clube de Futebol, por exemplo, a gente pega o Palmeiras, que é um exemplo também de gestão. Já vem uma caminhada com o Paulo Nobre, que vem com o Gagliotti, que eles já era um grupo ali. Que tem Paulo Nobre foi o cara. Assim como é o Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo, foi o Paulo Nobre no Palmeiras. Mas todo mundo já vem ali sendo diretor de futebol, alguma coisa já era do clube. O Gagliotti, ele era diretor do Paulo Nobre. Né? O Corinthians não muda o rodízio, está sempre ali, André, Roberto de Andrade, do Willian, está ali. O senhor fala que o senhor veio da arquibancada. Quem foi o gênio que deu a ideia de o senhor ser candidato a presidente? Já que o senhor nunca foi diretor de futebol, né? O senhor falou que eu venho da arquibancada direto para assumir a presidência de um gigante. Como você fala. Não, e aí, quem foi assim, esse grupo que deu essa ideia, achou que ia ganhar a eleição, concorreu contra quem mesmo? Foi contra a Patrícia? Contra a Patrícia. E qual era o seu cargo no BNDES? Eu passei mais de 30 anos lá, então tive vários cargos. Eu entrei para o concurso público em 1977, né, e rodei todas as áreas do banco. Quando você já saiu para o Flamengo? Eu tinha sido responsável pelo departamento de meio ambiente do banco, departamento de energia, né, apoio a municípios, né, Era cargo energia. alto Eu nunca fui presidente nem diretor do banco, mas tive uma carreira ali dentro que só me deu orgulho. Né, mas
E no BNDES, como você analisa as empresas dos outros, eu passei lá 30 anos, né, analisando o que acontecia nas empresas dos outros. Né? E Isso quem dá uma teve essa ideia experiência muito brilhante? grande. Na realidade foi meio por acaso, né? Porque a eleição de 2012, a Patrícia era candidata à reeleição e estava se formando uma chapa, né, formada por executivos, empresários, rubro-negros, que estavam insatisfeitos com aquela situação e queriam apresentar alguma coisa nova em termos de administração. Aí eu gostei da ideia, né, e resolvi apoiar aquela chapa. Né, eu era um apoiador. Já tinha até gravado vídeo, não, eu apoio essa chapa e tudo. Só que as pessoas que eram os candidatos a presidente e a vice, eles foram impugnar. Começou a se Era o Valim, não era? O Valim era o candidato a presidente e o Rodolfo Landim era candidato a vice-presidente. Aí, quando já tinham começado a campanha, aí começou a se levantar, não, mas vem cá, esses caras aqui não podem ser candidatos a presidente, porque você precisa ter 5 anos de vida associativa ininterrupta. E e eles não tinham, tinha até uma uma interpretação de que talvez pudessem ter, né, mas começou a se levantar que eles não tinham, eles poderiam ter a candidatura impugnada. Aí eles começaram a pensar assim, não, precisamos de um plano B. Se a gente for impugnado, precisa de alguém para assumir a candidatura. Aí começaram a olhar lá entre eles, lá, quem é que tem 5 anos? Você tem? Não. Nem sócio eu sou, entrei agora. Caiu no seu colo. Aí um colega meu do BNDES, né, que estava apoiando a chapa também, que também não tinha os 5 anos e tal, mas ele falou, eu conheço um colega meu lá do banco, que vai se aposentar daqui a pouco, não, é que ele não tem 5, não, ele tem mais de 30 anos de vida associativa ininterrupta, é Flamengo doente, é torcedor de arquibancada, vai a todos os jogos, comprou o título de sócio proprietário para todos os filhos, né, e já é executivo do BNDES e tudo. Aí vamos perguntar lá se ele topa ser o plano B. Né, o Valim, que era o candidato a presidente, inclusive, ele tinha sido do BNDES também, já tinha saído há algum tempo. Ele me conhecia de lá, mas nós nunca trabalhamos juntos. Mas quando o Rafael Strauch soprou o meu nome, eles resolveram conversar comigo. Aí foram um dia lá no banco e tal. Você toparia, no caso da gente ser impugnado, você assumir aí a presidência, a candidatura? Eu falei, topo. Eu ia me aposentar e tal. E o Flamengo, gente, é a minha coisa mais importante da minha vida, depois da minha família, né? Então, claro, se eu puder ajudar, claro que eu topo. Eu iria ajudar de outra maneira também, se precisassem. E aí, efetivamente, aconteceu, né? Aí teve uma reunião lá do Conselho de Administração para avaliar, né, se eles tinham ou não tinham, e de uma hora para outra a minha vida virou pelo avesso, porque eu saí da arquibancada para ser candidato a presidente do Flamengo. Aí fizemos o resto da campanha. Foi difícil ganhar da Patrícia? Não, quer dizer, não foi muito difícil, porque tinha uma mobilização muito grande dos rubro-negros, da torcida, né, para tentar mudar aquilo aquele ali. grupo de executivos, né? A gente precisa Pois tornar é. o Flamengo uma cara mais de empresa. Tinha Isso, muito tinha um apelo muito bom, muito bem feito, né? E aí ganhamos a eleição, né? E de uma hora para outra, né, eu me vi da arquibancada sentado na cadeira de presidente do Flamengo. Né? E dado que eu tô lá, Então, né, vamos fazer o melhor que a gente pode, Então, né? presidente,